Agora sim, gravando. Gente, hoje eu venho trazer aqui a aula. Essa aqui é a aula cultura, né? Já vou começar falando a respeito sobre aula cultura, porque uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender que a cabala ela é finita. Perdão, ela é infinita, ela não é finita. Não vai acabar nunca. Não tem como dar aula e você não concluir um curso. Não tem como te dar um diploma que você fez Kabbalah. Kabbalah ela é, digamos, ela passa de geração em geração de forma oral e ela tem o seu papel de ser viva. Cada experiência é um ponto a ser considerado. Cada tzadkim que pisou na Terra, cada ser que pisou na Terra, ele pode ser, sim. Boa noite, Valdemiro. Então, pode, sim, ser um ser considerado um justo. Basta você seguir as regras, sabe? Seguir as leis, ser uma pessoa honesta a essa cultura. Então, eu vou aqui dividir aqui a tela com vocês, essa divisão de tela. Espera aí, eu e a divisão de tela. Vamos lá. Aqui vamos dividir a tela, e aqui nós vamos ver o texto referente a isso aqui. Então, vamos lá. Gente, vocês conseguem ver a minha tela? Consegue, Anete? Não, por enquanto não. Tá, eu estou vendo. Tá vendo? Está replicando outra tela, não é o PDF, não. Engraçado, quando eu estou com o meu telefone, eu consigo colocar ela direitinho. Do contrário, não. Então, vamos lá. Já que não dá para fazer, vocês já receberam, né, do grupo. A gente vai seguindo aqui. E vocês vão seguindo aí, eu vou fazendo aqui. Eu desisto desse negócio de compartilhar a tela, porque é uma vergonha. Mas, enfim, quando eu coloco só meu telefone e eu comigo, eu consigo replicar. Não sei por quê. E aqui com vocês não dá. Então, vamos começar aqui desse jeito. Compreendendo a Kabbalah. Inicialmente, que a luz nos mantenha no caminho, e vocês dizem que o caminho nos mantenha na luz. Tá? Então, vamos dar sequência. Essa é a primeira aula. Aqui está dizendo como aula, mas entendam como cultura. É o primeiro dia, o primeiro encontro de cultura que nós estamos fazendo. Compreendendo a Cabala. Cabala com C, cabala com Q, cabala com K, cabala com 2 L's, com 2 B's, com acento no A, com H no final. Cabala, ela vem de cabel. Cabel quer dizer taça, aonde você está pronto para receber. Cabala autêntica. Atualmente, a espiritualidade encontra-se corrompida por fórmulas, promessas e garantias e tudo o que você possa imaginar. A Cabala não é propriedade de ninguém. Logicamente que houveram pessoas, né, que as prenderam, pensando assim que iriam fazer com que os seus irmãos na Terra eles fossem subjugados de alguma forma. E existe um povo que usou a Kabbalah por muitos anos, até quero falar sobre o judaísmo nesse sentido. Eles usaram muitos anos a Kabbalah, mas como eles usaram o deserto, quando eles foram para o deserto, saindo do Egito, indo para o deserto, eles não sabiam o que era a Kabbalah. E lá eles fizeram uso, para eles fizeram uso da Kabbalah para que eles ali fizessem parte de um todo. Há um dado histórico, dizem que foram 6 milhões de pessoas que saíram do Egito e foram para o deserto. E essas pessoas elas tiveram que ser modeladas, tiveram que aprender a conviver
entre si. E vocês pensam que só eram hebreus? Não. O Egito, ele recebia muitas pessoas. Hoje, o que dizem que era escravo, o que você pensa do que é escravo? Aquela pessoa que é obrigada a trabalhar, o que tem de retratação que você leva chicotadas. O que acontece? Naquela época, as pessoas, elas... A gente vai ver um pouco falando sobre isso lá, sobre a história, né, do povo hebreu, mas a Kabbalah, ela precisou harmonizar grupos de nômades, grupos de nigerianos, etíopes. Muita gente transitava pelo Egito. E quando Moisés tirou todo aquele povo e falou assim, gente, vamos para a Terra Prometida, nem ele sabia que iria passar tanto tempo no deserto, que foram 40 anos, e nem esse povo que estava lá disse assim, eu não vou ficar aqui com os egípcios para poder passar pela fúria do faraó. E foram juntos. E lá, eles sim, receberam a Cabala, e durante quase 5.000 anos, eles fizeram uso da Cabala, mas nesse ponto nós temos que ser gratos a eles, porque se a Cabala talvez tivesse vindo antes, sem a gente estar preparado para isso, talvez a Cabala tivesse sido corrompida. Então, uma coisa que a gente não precisa se preocupar é de que, eu estou estudando a Cabala judaica. Não, aqui você está estudando no projeto Gimel, ele vai deixar de ser um projeto para ser uma situação mesmo. Nós vamos escolher um nome para o nosso grupo. Isso é uma das práticas da Cabala, a gente escolher o nome para a nossa tribo, né? E por que a gente faz isso? Porque a gente tem que entender que a Cabala, ela não é uma propriedade, ela é um caminho. Então, quem está disposto a seguir esse caminho, está disposto a seguir a Cabala. Muitas pessoas, elas acham que elas conseguem fazer como se estivessem aprendendo matemática. Eu não gosto de matemática, só vou fazer porque eu tenho que fazer uma prova. Não é a mesma coisa. A partir do momento em que você estuda a Kabbalah, a partir do momento em que você tem esse encontro com a Kabbalah, você percebe que não tem volta. O seu mental, espiritual, físico, tudo muda. Tudo muda porque passa a fazer sentido e cria uma biocoerência com você. Isso aí é um fato que todas as pessoas que estudam pelo menos 3 meses a Cabala percebem que algo muda ao seu redor. Aqui eu vou falar agora sobre o que não é Cabala. Cabala não é religião, não é um método de adivinhação, não é um jogo de oráculo, não é uma seita, não é a nova era, não é a maçonaria, não é a apostasia. Apostasia, para quem não sabe, apostasia é você renunciar a nada, nenhuma forma nova de crença ou modismo. Então, eu queria me apegar aqui ao meio de adivinhação. Há pessoas que acham que a Cabala é um oráculo, que tem alguma coisa que pode ser vista, que pode ser prevista. Não. O que é a Cabala como uma forma de uma ciência de observação? Os antigos, eles faziam uso de experimentos, eles faziam uso de informações e ali anotavam. E quando não anotavam, com papel e caneta, eles passavam um para os outros. Olha, a não sei quantas luas aconteceu tal coisa. Há 13 luas aconteceu isso. Então, quer 13 luas, um ano. Né? Então, tem a dimensão do tempo. E como eu falei inicialmente, Cabala é viva. Então, tem coisas que vão acontecer. Como a gente presume, né, os nossos o nosso clima. Hoje a gente só tem certeza de uma coisa: o Brasil é um país tropical,
mas que tem certeza de que saber direitinho quando começa o verão, o inverno, o outono, a primavera, a gente não sabe mais. Por quê? A natureza é viva, Gaia é viva. Então, na medida em que há necessidade de fazer mais calor, faz mais calor. Quando há necessidade de fazer mais frio, faz frio. E aqui a gente não trabalha com adivinhação. Eu sou terapeuta, eu trabalho com oráculos, e não existe um oráculo da cabala. Existem sementes de frases da cabala, porque são ensinamentos que são inúmeros. O cabalista, ele é um contador de histórias. Então, por ele ser um contador de histórias, ele tem sempre algo para falar sobre, um fundo moral. Mas não é adivinhação. Então, se alguém achar que o fato de alguém ser cabalista, que ele é um adivinho, ou ele é um oraculista, não. Fuja desse tipo de situação, porque não funciona desse jeito. E você pode ter a sua religião. Porque o que eu falo, inclusive, nas minhas mentorias? Quando uma coisa ela faz sentido para você, não faz sentido você continuar onde você está. Então, isso acaba sendo natural, você deixar de seguir uma religião. Acaba sendo natural, mas não para essa naturalidade te colocar fora do que você já entende como sendo certo. Só um minutinho, gente, aqui o meu computador, agora que eu vi, eu estou fora do meu plug, eu só vou ligar aqui o computador no plug. Aí tudo acontece, né? Mas tudo bem, tá tudo certo. Até aqui vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida? Querem acrescentar alguma coisa? Não, né? Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo caladinho, tá tudo ok, né? Já vi aqui as mãozinhas, então tá bom. Vamos voltar aqui para o que eu estava falando. Então, em que consiste, então, o corpo dessa sabedoria? Ela consiste, principalmente, no conjunto de ensinamentos orais, como eu falei. Esse conjunto de ensinamentos morais e orais, com textos e práticas que foram transmitidos de mestres iluminados, por mestres iluminados através de toda a história humana. Esse texto aqui do Shemel Lemlin, ele é muito bom e ele fala simplesmente o seguinte: a Cabala, ela praticamente, ela é uma forma de colocar todos os ensinos bíblicos em prática. O que é a Torá? A Torá, ela foi a lei. A lei foi entregue a Moisés. Conhecemos como 10 mandamentos, mas daqui mais à frente nós vamos ver que foram 10 ensinamentos. Itró, ou Jetro, que era o sogro de Moisés, ele era um homem muito sábio. E ele já falava sobre isso, quando Deus veio e trouxe isso diretamente para Moisés. Eu não quero diminuir a divindade de Deus, mas hoje nós percebemos que as pessoas, elas simplesmente, elas falam assim, nossa, por que Deus falava com pessoas antigamente, hoje em dia não fala mais? Deus fala o tempo todo conosco. Todo o tempo ele está à disposição. A gente que perdeu esse religare, a gente que perdeu esse contato. Então, aqui, através dessa simbologia complexa e de uma linguagem profunda, que poderia desestabilizar a razão e a fé dos menos preparados, é colocar em prática a milenar sabedoria sagrada com a finalidade de sentir o divino mais próximo de nós. O Criador, ele é tão maravilhoso, Adonai é tão maravilhoso, que ele falou assim, vai chegar um momento que vocês vão me esquecer. E está aqui, ó, uma forma de vocês não deixarem de falar comigo. Ontem, a minha mentoranda aí, a Anete, ela me relatou que ela viajou. Como eu falei, somos contadores de história.
E ela falou que fez uma pequena viagem e ela se conectou com a Lua. Me fez lembrar dois ensinamentos de Hashem, que é um dos nomes de Deus, para Moisés. Que Moisés falou assim para ele: quando eu for para a Terra Prometida, como é que eu faço para me comunicar? Ele disse o seguinte: se conecte à Lua. A Lua é uma forma de eu te dar a bênção, te ouvir e você me escutar. Então, por esse motivo, Anete, você disse que se conectou e se sentiu tão bem com a Lua, que de alguma forma, instintivamente, você se conectou com o Criador. Então, em um contato direto com a presença do Criador, sentindo de forma consciente em nossa vida diária. Então, o que o Cabala faz? Faz você entender além do ego, além da matéria, o que é uma caneta, o que é um papelzinho. Consegue fazer você entender isso. Porque mais à frente vocês vão ver que a ciência está mais conectada com o que Deus falava há 5, 6 mil anos atrás do que o Einstein não conseguiu falar sobre. Assim que ele descobriu a partícula quântum. Ele simplesmente se absteve de falar. E Deus já falava sobre isso há muito mais tempo. Está no livro de Gênesis, inclusive, falando sobre ciência e física quântica. Emaranhamento, entrelaçamento quântico, está tudo ali. A Kabbalah é pura quântica. Se você entender os ensinamentos diários da Kabbalah, os ritos, vocês vão entender o que é essa sabedoria na prática. E cada um vai viver ao seu modo. 3 aqui. A Kabbalah é uma sabedoria milenar avançada. Já até antecipei a fala sobre isso. É uma ciência da emoção, uma ciência do prazer. Esta sabedoria está sujeita a todas as exigências que a ciência exata está sujeita. A Kabbalah é uma ciência. Ponto. Por ser ciência, ela pode ter outras fontes que possam evoluir. Estamos sempre em busca de algo mais. Mas, por ela ser uma ciência, e uma ciência sagrada, ela também é imutável. Ela pode ter formas distintas de conhecê-la, de aplicá-la, mas ela é imutável. Como lei de causa e efeito, a gente vai ter cursos dentro da cultura. Agora, voltando a falar, a palavra curso. Cursos dentro da cultura. Curso tem começo, meio e fim. Cultura não tem fim. Então, vamos ter cursos dentro da cultura. Um deles a gente vai estudar o Kabbalion. Outro a gente vai estudar as letras hebraicas. São recheios de todo esse processo que a gente vai ter aqui daqui para frente. 4. A sabedoria da Cabala estava escondida por milhares de anos, fornecendo um terreno fértil para o surgimento de diversas teorias quanto à sua essência. Muitos intitulados mestres surgiram na história, criaram doutrinas e ritos secretos, com base numa interpretação pessoal e de antigos textos cabalísticos disponíveis nos museus da Europa. Hoje eles estão disponíveis nos museus da Europa. Mas quem mais o tinha em uso, passando pelas experiências, foram os judeus. E os judeus, dentro da Kabbalah, é a mística do judaísmo. Então, dentro da Kabbalah, eles, em sua essência, eles conseguiram perceber que, olha, a prática pode levar a tal ponto. Então, a Kabbalah viva, ela foi aprisionada e hoje ela está aberta para todos. Então, é muito comum as pessoas dizerem, de onde você tirou isso? Existem referências, mas também existem pessoas que têm propriedade empírica de falar que aconteceram com elas, como acontece muita coisa comigo. Muito do que eu falo acontece comigo. Até o final do nosso encontro hoje, eu vou falar sobre uma
Vou dar um testemunho aqui para vocês de uma coisa que aconteceu comigo que foi surreal. Surreal. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar a esse ponto de receber isso. E eu recebi. Mas foi o quê? Foi uma prática que eu fiz. A pessoa pergunta, de onde é que você tirou isso? Qual foi o livro que você leu? Quem foi que te falou? Eu sou uma sopa de letrinhas. Eu acabo pegando todo o contexto e transformo aquilo numa ferramenta. Como todas as pessoas aqui vão fazer. Porque senão seria muito fácil. Como é que se tira na loteria? É só rezar um Pai Nosso e Ave Maria que você tira. Seria muito fácil. Não, tem outros fatores. Tem uma gestão emocional, tem a conexão de saber qual é o número, tal. Você monta a sua ferramenta. E a Kabbalah, ela te habilita a você montar as suas ferramentas. Isso aqui é uma das coisas que são mais importantes aqui que você vai entender. Tem coisas que você pode realmente mudar. Não sem deixar a referência daquilo que você aprendeu. Mas você pode mudar. Você pode fazer isso evoluir. Porque o que não seria de nós, o que seria de nós se nós não pudéssemos evoluir? Nosso cérebro, ele não volta atrás. Daí ele expande. Ele pode perder conexões neurais, tal, mas são questões físicas. Mas quando você tem uma consciência expandida, não tem mais para onde voltar. Todos eles estavam equivocados. Hoje, o estudo da Cabala está aberto a todos, sem quaisquer restrições ou pré-requisitos. Basta a pessoa ter uma biocoerência para esse tipo de ensinamento. Eu faço parte de um grupo da Colômbia, em que tem um dos rapazes lá que ele não gosta de ouvir os salmos cantados em hebraico. Ele diz que não se sente bem porque ele é roqueiro e tem muita coisa clássica, tem muita coisa que... Aí eu mandei para ele um grupo de rock que toca salmo. Ele falou, é isso que eu quero. É isso que eu gosto. Por quê? É uma biocoerência. O ouvido dele está pronto para as cordas e para a bateria e o cara gritando no microfone, mas é uma forma de expressão. Ele só não conhecia, mas diz, não, eu não gosto quando vocês mandam essas músicas, porque eu não me sinto confortável, eu não vou ouvir, eu prefiro ler. Beleza. A leitura é fantástica, mas a gente também tem que entender o que o outro ressona. E ressonância tem a ver com a consciência da energia quântica. Vamos lá. Quinto, nós estamos vivendo em um momento muito especial. Pessoas em todas as partes do mundo estão insatisfeitas com suas vidas, sentem que a vida deve oferecer algo mais a elas e, portanto, desejam obter esse conhecimento. Esse desejo é o despertar do ponto do coração. Aí entra uma coisa que eu falo muito sobre os canais que a gente acaba formando com o Criador e aonde o nosso, digamos assim, o nosso centro energético, onde ele pode criar um gargalo, ele pode criar uma fluidez. Uma das coisas que a gente percebe aqui é que milhares de pessoas estão juntas no planeta, porém, milhões, né? Já somos em milhões, mas o que acontece, o que difere um do outro é a sua identidade, saber a sua identidade, e também compreender o seu nível de consciência. A partir do momento em que você entra num nível de consciência aspiracional, aonde você consegue entender além da galera da massa, pô, existe algo além, você foi tocado no coração. Você foi tocado na glândula do timo. Todos os nossos chakras, eles estão alinhados. São centros energéticos que giram. Isso é retratado há milhares de anos, que eles giram, as nadis, e o chakra do timo, que fica mais ou menos do lado esquerdo, do lado do coração, a glândula timo, ela entra em conexão com tudo aquilo que faz sentido para você. Tudo. Então, esse ponto do coração é tocado.
Dando continuidade aqui ao texto. Todos nós o temos. E agora ele está começando a emergir de milhões de pessoas. Nós só precisamos evocar a sensação espiritual dentro de nós. O que é isso? Você se perceber. Perceber. Você só percebe que você... Lembra que eu falei de dualidade? Por que a primeira aula que eu dei foi falando sobre a não dualidade? Justamente para que agora, quando a gente conseguisse conversar, a gente entendesse o que está acontecendo. Porque quando eu comecei a estudar Cabala, nem isso que a gente está conversando aqui agora eu tive. Eu fui entrando de sola e fui tentando entender, até que eu passei 2 anos percebendo, falei assim, é por aí. Eu aprendi fazendo as minhas observações, escrevendo e levando a vida. Por isso que eu trouxe para vocês a dualidade e não dualidade. Para que vocês entendessem o que era polaridade. E aqui, quando a gente entende o que faz sentido para a gente acaba se colocando numa polaridade diferente. É positivo? É negativo? Tem que fazer bem para você. Você não pode, de jeito nenhum, oferecer uma informação para uma pessoa que para ela não vai fazer sentido. Você vai estar jogando, como disse Jesus, pérolas aos porcos, e você vai acabar passando por chata. Então, ou chato, né? E a gente tem que entender que essas pessoas elas estão sentindo diferenças, porque elas hoje, principalmente agora, nesse momento, já estava escrito no Zohar, que é o livro do Esplendor, que todos nós iríamos estudar a Cabala e que nós iríamos sentir a dor do mundo e que nós iríamos nos conectar à distância. Nós iríamos nos mover à distância. Os antigos, os sábios, quando eu entrei na Cabala em 2005, eles falavam, vai acontecer alguma coisa muito grande, que a gente vai acabar se juntando em cavernas, como antigamente. Aí eu falei assim, gente, mas não faz muito sentido, e realmente não fez. Se vocês terem uma ideia, minha primeira conta do Facebook foi em 2009. Eu participei, eu e muitos de vocês aqui também, né? Espero. Eu não sou mais velha do que vocês, não. Mas eu participei da entrada da internet, eu vi a internet de escada, eu conheci a Rede Novel, eu fiz um curso de Rede Novel, de intranet, internet dentro de empresas, para depois ter teve a intranet, depois a internet, aí, logicamente, foi expandida. E isso é importante a gente entender, que não existe o bem e o mal, o claro ou escuro. Existe uma polaridade da qual você pode pender a ela ou não. E aquilo tem que fazer sentido para você. E hoje, as pessoas estudando Cabala está fazendo sentido para elas. Elas entenderem quem são elas, quais são as percepções que elas têm, quais são as outras pessoas que têm a mesma percepção, o que aquilo faz a diferença para elas. Isso é estudar Cabala. É você começar a perceber quem faz parte, não segregando, mas quem faz parte da mesma tribo. Isso só quem faz isso é o ponto do coração. Por isso que eu falo, muitas pessoas estão aqui dentro e podem não estar amanhã, mas está tudo certo. Elas vão poder depois voltar? Voltam, mas vão voltar para o estágio inicial. Elas não podem voltar para onde vocês estão. É igual estudar. Você aprendeu o ABC? Beleza. Você foi alfabetizada? Beleza. A outra saiu, não quis ser alfabetizada, quer voltar só por causa da idade? Não tem como. Tem que ser alfabetizado, tem que passar. Esse é o único critério que tem que ter. No meu ponto de vista, você pode entrar a qualquer momento, mas você tem que ter o start de entender o todo. Pelo menos aquilo ali que você já estudou, aquilo ali que você já teve. Continuando aqui no texto, nós só precisamos evocar a sensação espiritual dentro de nós, aguçar nosso sentido de abrir amplamente nossa percepção para o que está acontecendo dentro de nós mesmos. Assim, vamos nos encontrar em uma aventura maravilhosa que não tem fim. Por isso que eu te falei sobre cultura, que vai nos deixar entusiasmados, extasiados. A partir desse momento, nunca mais iremos parar de crescer. Aqui a gente está falando de consciência. Porque, como eu falei, a própria neurociência,
a parte neurológica, a gente pode perder vias neurais, a gente pode esquecer algumas coisas, mas a nossa consciência, ela permanece. E tudo aquilo que você aprendeu, viveu em consciência plena, quando você parte dessa para uma outra realidade, você leva esse conhecimento com você. Inclusive, até um adendo aqui, dizem que os alzheimerianos, eles precisam cumprir na Terra o seu karma. Meu pai foi alzheimeriano, mas ele é abolido da consciência. Então, é por isso que eles esquecem de muita coisa. Existe um papel do Alzheimer na vida daquela pessoa. Ela precisa cumprir e ajudar as outras pessoas a cumprirem o papel delas na Terra, mas ela não precisa ter consciência disso. É interessante, né? Vamos lá. 6. A sabedoria da Cabala trata da recepção de toda a abundância que nos é destinada, pois no hebraico Cabalá significa receber. Ela explica como receber e transferir o imenso e eterno prazer da vida à luz através de nós mesmos. A Cabala trata da alma que é o único órgão que não envelhece. Aqui trata a alma como um órgão. Futuramente a gente vai entender o porquê que é um órgão e quais as letras sagradas que estão dentro de nós. Mas a Kabbalah, ela é uma forma de tratar a alma. Aqui a gente sempre vai ser jovem. É aquilo que eu falei. Um fiozinho, dá um lacinho, encarnou. Desencarnou, puxa o lacinho e continua. Somos sempre jovens. E a Kabbalah, ela vem nos rejuvenescer a cada momento, a entender que essa imagem que eu mandei aqui para vocês, que tem uma vela, tem um óculos, tem um manto, tem vários livros, isso tudo é bagagem, que quando a alma vai, deixa tudo aqui, fica como legado, fica como herança para outros. E isso a gente pode fazer, eu falo, isso aqui tudo, me perguntaram recentemente, mas se você morrer, o que fica? Fica para minha filha. Que a Maria, ela é uma herdeira, vamos colocar assim. Ela é uma herdeira. Ela gosta, ela lê, ela se interessa, ela tem até outros interesses que estão agregando no meu conhecimento, porque ela se interessa mais. Já leu livros que eu gostaria de ler e não li ainda. Então, nós estamos num processo onde a gente não leva nada material. Por isso que eu falo, a gente tem que fortalecer essa musculatura da alma. E a Kabbalah nos dá sentido para isso. Na Kabbalah encontramos a semente de toda a sabedoria do universo. Nela está tudo o que queremos saber, princípios de psicologia, de parapsicologia, da metafísica, da filosofia antiga, tudo sobre a vida de uma só vez. A Kabbalah é a sabedoria da conexão, a conexão entre os seres, entre nós, há muito perdida pela sociedade contemporânea. Quem nunca ouviu falar que a Biblioteca de Alexandria foi uma repressão aos domínios de Cleópatra? Alexandre o Grande, ele acabou com muitos dos livros, e muitos livros foram escondidos em cavernas, e hoje arqueólogos acham muita coisa, mas o ponto-chave aqui é você entender que conhecimento, como diz o ditado, não ocupa espaço, e toda essa sabedoria da psicologia, da parapsicologia, isso a gente acaba sendo conduzido de um para o outro. Por isso que eu falo, uma das coisas que vocês têm que fazer é não deixar isso também morrer. Passar mesmo para o outro. Sendo uma pessoa melhor, os vizinhos percebem, os parentes percebem. Inicialmente vem o surto. Depois vem começa as historinhas, as fofoquinhas, fulano de tal, não sei o que, tal. E depois, por fim, vem o respeito. E todo cabalista, ele é mal avaliado inicialmente. Porque justamente você passa a entender tanto o que está acontecendo à volta e acaba tendo que estudar tanto. Às vezes nem precisa estudar tanto, acabar colocando muita coisa em prática. Mas eu estudo tanto que eu sou vista como a louca, a doente. Hoje eu já sou respeitada. Mas há quanto tempo?
Então, o cabalista ele tem que entender que essa sabedoria é uma sabedoria de conexão. É você com o Criador. É você com o Criador. E nós temos aqui várias informações que fazem total diferença e nós estamos em plena conexão com o todo. Aí aqui vem a pergunta, por que estudar Kabbalah? A importância de estudar essa sabedoria milenar é que há um grande poder de transformação. No estudo da Kabbalah, que pode ser benefício para todos. Então, aqui eu estou lendo aqui, uma das coisas que a gente vê é que, ao contrário de muitas sabedorias que a gente encontra por aí, você pode fazer uso dela de forma prática e que automaticamente a tua vida muda. É um poder de transformação tão grande que você se coloca assim, como é que eu era quando era criança? Você esquece. Traumas do passado, você até pode se sobrepor a eles, porque é de uma forma tão tranquila quando você começa, as coisas começam a fazer sentido. Até o que a vovó falava sem ela saber, as coisas para você acabam tomando sentido, porque de alguma forma alguém passou um para o outro. E a Kabbalah é isso, e tem esse benefício dos saberes, de passar, de ter... Aqui até tem uma foto de um livro, parece uma Bíblia, mas não é um grimório. O grimório é uma prática antiga que os cabalistas usavam. E as pessoas acham que isso é coisa de bruxa. Não é coisa de bruxa. É coisa de quem quer deixar para alguém. É um livro de receitas. E tem desenhos, a gente acaba fazendo isso. Eu sou repleta, eu tenho vários grimórios aqui, que é uma coisa assim, eu estou deixando para a posteridade, sei lá, talvez alguém possa se interessar. E essa sabedoria é uma sabedoria de transformação. A minha passagem na Terra, a sua passagem na Terra, ela tem que valer de alguma coisa. Nem que seja mitocondrialmente. Hoje a ciência mostra o que Hashem já tinha mostrado isso muito antes. Quem passa o conhecimento é a mulher. A mulher ela passa mitocondrialmente para as meninas, para as filhas mulheres, que são sementes para as próximas mulheres, e assim vai. E os homens, eles têm mudanças mitocondriais de conhecimento de convivência. Não é só a mulher que tem transporte mitocondrial, o homem também. E a Shem já falava isso lá atrás. Um lar judeu, o homem provê e a mulher provê a cria. Como disse a metáfora, eu vou passar a falar o nome metáfora, mas vou explicar depois por quê, é a metáfora do Adão e da Eva. O homem vai ganhar o pão com o suor do seu rosto, prover segurança, comida, dinheiro. E a mulher vai parir com dor, vai ter responsabilidade pelos seus descendentes. Deus habilita o homem, que habilita a mulher, que habilita os filhos. É uma mágica cabalística. Quando você descobre isso, você vai adiante. São sabedorias que são passadas de pessoas para pessoas. 8. Gente, até aqui está tudo bem? Posso continuar? É muita coisa, está muito rápido, tem dúvida? Estou aberta, pode falar. Nossa, um monte de mãozinha. Maravilha. Então, vou continuar aqui. 8. Quem pode estudar essa sabedoria? Aqui, eu deixei aqui um resuminho. Uma das coisas que... Vocês viram que eu deixei lá para vocês um vídeo de um rabino chamado Ben Israel. Ele falou sobre os princípios do cabalista. Do cabalista não, do judeu, como ser um bom judeu. Não é uma mágica, é uma prática. Quem não viu, veja. Vai complementar isso que eu vou falar aqui agora. Quem pode estudar essa sabedoria? Qualquer um que incessavelmente pergunte qual o sentido da minha vida. Pode estudar Kabbalah. Isso, a pessoa que entra no nível aspiracional de consciência, ela se pergunta, qual é o meu propósito?
Já digo para vocês como numeróloga, propósito tem um propósito de destino, mas mudamos de propósito a cada segundo. A cada escolha, nós mudamos de propósito. Existe uma matriz divina do propósito, mas a cada momento você muda o seu propósito. Hoje eu tenho um propósito que é até conhecido por muitos há muito tempo, né? Eu tenho um propósito de emagrecimento, então eu estou fazendo todo o processo para esse emagrecimento acontecer, eu estou fazendo. É um propósito de vida. Ah, eu tenho um outro propósito, pô, eu estou querendo me mudar, bacana. Ah, eu quero trocar de carro, bacana. Todo momento a gente muda de propósito. Agora, nós temos um propósito matricial, isso vem da nossa data de nascimento. Mas a gente muda a todo momento. Essa grande sabedoria só pode ser estudada quando há uma necessidade interior e não através de coerção. Ela é para todas as pessoas que têm o sentimento de inquietação. É quando você ascende no nível de consciência, quando aquela massa já não te atrai mais. Lembrando a escadinha no nível de consciência. O animalesco, aquela pessoa que só reage, o nível de massa, onde as pessoas se agrupam para serem respeitadas porque são muitas, e o nível de ascensão, aquele que olha por cima do muro e fala assim, gente, tem algo além disso aqui. Mas você só consegue ascender para o próximo degrau quando você entra no nível de consciência de individualização, quando você entra para o individual. Esse eu costumo dizer que é o mais difícil de você entrar. Você abrir mão de uma quinta-feira como essa agora, de estar assistindo um Fla-Flu, como está rolando na TV, o Flamengo e Fluminense jogando, ou uma novela, ou uma série com filho. Quando você abre mão para você crescer, esse é o sentimento de estudar a sabedoria. E aqui, quando fala que, e não através da coerção, é justamente por isso. Tem que ser de livre e espontânea vontade. Você tem que querer. A tua alma tem que gritar. Não vai fazer sentido, nunca mais na tua vida, você ir para um boteco beber, por exemplo, ao invés de você parar para ler um livro que seja importante para você. Ou de assistir uma palestra, ou de estar aqui sentada conversando com a gente. Isso é o grande barato de você se iluminar. A iluminação ela vem através de você. Não adianta o outro. Eu estou aqui, eu vou estar aqui todas as quintas-feiras, todas as noites, gravando as aulas para deixar para vocês no dia seguinte. Mas é um sabor totalmente diferente passar a cultura quando estamos no coletivo. Isso é Kabbalah. Isso é receber e transportar. Vejam o que o Benzurel falou. Quem não viu o vídeo, veja, porque é bem interessante, justamente nesse trecho aqui. Aqui tem uma parte do texto que fala de Yeshua. Yeshua é Jesus. E que ele falou, vós sois a luz do mundo. A gente tem que se tornar um iluminador. Quando a gente entende no aspiracional, que tudo que a gente faz é para a gente iluminar o outro, o que é o iluminar? Aqui nós estamos, eu não vou poder pegar porque está muito quente. É uma vela. Essa vela, essa aqui poderia estar apagada. Mas quando você é iluminado, você pode iluminar a outra, dando a sua chama para o outro. Então, não faz sentido você fazer o uso e o estudo da Kabbalah e ficar com ele preso. Eu fiquei 1 ano parada, sem dar aula, sem dar cursos, sem escrever nada, só fazendo pequenos projetos, mas eu não estava transportando isso. Me deu uma trombose. O corpo físico da gente também fala. E é o corpo físico que mostra para a gente, tem alguma coisa errada. Falei, não, estamos aqui. Estamos aqui hoje por conta disso. Vocês são o fruto de vamos colocar assim, de uma medicação para mim. E eu sou fruto de um milagre, porque o médico falou que eu passaria 90 dias
tomando medicação, não poderia fazer nada, deitado sem fazer nada. Eu falei, não, eu sei o que é que eu vou fazer, eu vou montar um grupo de estudos e vou começar a distribuir informação. Com 45 dias, saí do quadro. Por quê? Lei do mentalismo, lei da correspondência, atração. O que eu queria? Eu queria ficar curada, consegui. E hoje eu estou aqui. Hoje à tarde eu fui para minha aula de Pilates. Coisa que ele falou para mim que eu só iria poder fazer em janeiro. E hoje eu estou aqui. Sentada, horas, sentada, conversando. Trombose zero. Sem medicação. Então, a gente tem que entender que quando você se posiciona como a luz de iluminação, que nós somos a luz do mundo, a gente entende o porquê de estudar a Cabala. 9. Alguns estudam a Cabala apenas por causa de autoconhecimento, por causa do conhecimento. Aspirar simplesmente por conhecer é maravilhoso, embora não deva ser apenas uma aspiração pelo conhecimento, mas por sentir, para compreender o material estudado a partir do seu interior, de descobrir quem é o seu eu. Lembra da alma, dando um lacinho, e depois, quando você vai embora, você puxa? Quando você vem com a alma e existe um véu do esquecimento. Você esquece quem é você. Você vai ter que se modelar novamente. Quando essa tecnologia Cabala ela aparece para você, não tenha dúvida. Você já teve acesso a ela em outra existência. E acesso a ela em outra existência não quer dizer que você foi um cabalista. Talvez você tenha entrado numa escola e talvez você não tenha dado sequência e agora está aqui novamente. Então, uma das coisas que eu posso dizer para vocês, que para vocês conhecerem o eu de vocês, tem que haver um propósito de permanência. Não é porque, é porque é quinta-feira, eu tenho que comer uma pizza com a amiga. Não, está aberto a todos, vocês podem continuar. Agora, é aquele negócio, é o não assistir agora, assiste depois, faça parte, comente, tire dúvidas, às vezes a sua dúvida é a dúvida do outro. E isso é o mais importante, é o compartilhar. Tragam coisas também. Porque aí você começa a formar o seu eu, e eu também fico conhecendo quem é você. Vocês me conhecem, todo sábado eu estou lá fazendo Shabbat, eu fiz o Yom Kippur, daqui a pouquinho eu vou falar sobre Sukkot também. Mas eu sou aquela pessoa de ritual, eu acendo as minhas velas, eu tenho todo... vocês me conhecem. Mas e vocês? Vocês se conhecem? A Fátima falou que foi difícil ela encontrar a identidade dela. Não é tão difícil assim. Você é o que você gosta. Eu gosto de bolo. Você é um bolo. Delicioso, fofinho, docinho. Você é um bolo. Sendo que, quem sou eu aqui? Dando continuidade aqui ao texto. E onde se situa dentro de si aquilo que os livros descrevem? Afinal de contas, tudo que é escrito de dentro, a partir da compreensão pessoal dos mestres. Aqui a gente está falando da Cabala, mas você, a partir do momento em que você estuda e você aplica, você também é um mestre. Então é um momento de você escrever no livro da vida, já que você está inscrito no livro da vida, você fazer por onde também. Então, é saber quem é você, beleza, mas melhor ainda quando você sabe o que você pode ser e o que você pode transportar, o que você pode conduzir, o que você pode entregar. Está aqui, o 10, né? Uma vez reconhecida dentro de si, aquela ardente pergunta que exige respostas, você também deve ter um desejo inicial pelo Criador. Se ele está lá, você não precisa de mais nada. Se você foi dotado com esse desejo, desde esse momento em diante, todo o processo está nas suas mãos, porque todas as forças que lhe são necessárias já se encontram na sua alma. Só é preciso desenvolvê-las, e esse trabalho é o seu trabalho.
E se a sua alma ainda não está pronta, você vai permanecer por algum tempo na periferia da Kabbalah. Tem um ditado cabalista que diz o seguinte: quando o discípulo está pronto, o mestre se apresenta. Esse ditado é falado por muitos, mas aqui eu vou trazer o seguinte para você. Quando esse mestre aparece, não é um único mestre. Como disse Salomão, você tem que ter vários mentores, não é um só. E como é que você permite que esse mentor ele chegue até você? Através do conhecimento. Cada degrau que você vai subindo, você vai conhecendo novos mestres. O que tem que haver é uma biocoerência com você. Aquilo ali tem que ressonar com você, tem que fazer sentido para você. Essa é a base do princípio de tudo. Aqui também, uma das coisas que mostra aqui é esse lado de você ficar à margem, né? Ficar algum tempo na periferia da Kabbalah. O que quer dizer? Você vai ficar de lado. Aí você volta, você fica de lado, você volta. Mas você ser ouvinte durante muito tempo, ou por muitas vidas, não faz você crescer. O que faz você crescer é você estar ali com aquele desejo inicial e da sequência. Continuando com o texto. Depois de algum tempo, você vai afastar-se e vai amadurecer em outro lugar. Tenha em mente que você não encontra Kabbalah por si mesmo. Você é levado até a alma de cima do alto. O que eu quero dizer? Kabbalah a gente não estuda sozinho. A gente tem que ter grupo. A gente tem que ter, cada um tem um modo de pensar e a gente tem que ter essa conexão. Kabbalah é compartilhar. Não é porque vai chegar um dia que eu vou dizer assim, olha, eu quero que vocês preparem uma aula pelo entendimento de vocês o que é conexão espiritual. E vocês vão dizer para mim, olha, vocês é que vão dar aula a partir dos ensinamentos e o que acontece com vocês. Porque uma das coisas que a gente tem que entender é que você até pode não saber tudo, e está tudo certo. Mas a busca, ela não é só uma busca aqui embaixo, ela vem de cima para você também. Se eu passar isso para você hoje, você vai trazer um trabalho lindíssimo. Você vai ficar preocupado? Vai, mas esse trabalho lindíssimo você vai trazer porque você teve inspiração para fazer isso, teve convicção para fazer isso. Vamos lá. 11. Para se interessar pela Kabbalah, você não precisa de outras pré-condições, a não ser encontrar as verdadeiras fontes de informação. É aquilo que eu falei. Muitas coisas a gente aqui hoje tem de uma forma moderna, uma visão moderna, uma informação, e hoje todo mundo tem muita informação e pouca responsabilidade pelo que passa. Você tem que saber exatamente o que você está falando quando você passa uma informação. Porque a partir do momento em que você aprende, e aprende como passar, você só não pode esquecer as referências. Isso aí é uma coisa que a Kabbalah, por esse motivo que os judeus aprisionaram durante tanto tempo, para que as pessoas tivessem a convicção do que passar, como passar, e não perder a essência matriz. Continuando aqui no texto. Isso é o que quer dizer com a frase, a alma nos ensina. Isso significa que somos conduzidos pela nossa alma. Aí, voltando ao que eu estava falando. A referência, ela existe, mas empiricamente a gente acaba tendo que aprender na marra e a gente ensina isso com mais facilidade. Então, a nossa alma, ela nos conduz, ela vai ensinando. Continuando no texto. Isso significa que somos conduzidos pela nossa alma. Os nossos próprios sentimentos nos dizem como devemos proceder. Muitas vezes as pessoas querem saber quanto tempo demora um curso de Kabbalah. É o que eu estava falando com vocês. Ou exatamente quanto tempo dura esse processo. A sociedade de hoje prefere tudo embalado e pronto para ser consumido. Mas atingir a sabedoria espiritual requer um pouco mais de esforço. A sabedoria da Kabbalah é uma ciência e uma forma de vida que nos permite viver corretamente. Quanto tempo leva para aprender a viver corretamente? Essa é uma pergunta genuína. Então, tem muitas situações que você pode saber na teoria, e tem muitas situações que vocês vão colocar muito em prática. O que faz você aprender?
Só o tempo vai dizer. Mas, com esse tempo que você vai ter, você tem como ensinar para a tua alma, como até passar adiante. Agora, vamos passar aqui um pouquinho para frente, já na página 7, o método de estudo da Cabala. 12. Cabala é quase sempre estudado em grupos. Através da internet, grupos locais, existe até mesmo alguns grupos internacionais. Como eu falei com vocês, eu estou fazendo esse curso direto com o pessoal da Argentina e também da Colômbia. Estamos nos conectando, eles estão trazendo coisas novas para mim, ensinamentos dos anjos. Maravilhoso. E é Kabbalah genuína. As pessoas que estudam num grupo criam uma espécie de recipiente espiritual. Sabe aquele ditado? 2 ou mais em meu nome, lá eu estarei? Quando uma pessoa fala isso, que vamos estudar, a gente acaba, de alguma forma, quebrando um cli, que a prosperidade, como muitos sabem, é uma trindade. Primeiro você prospera quando você tem uma boa gestão de saúde, quando você tem uma boa gestão de relacionamentos e quando você tem uma boa gestão financeira. Mas o tripézinho, né? O pezinho do convívio com pessoas, ele é o que faz a gente tornar e quebrar esse cli. Lembra que eu falei sobre clipote? A gente acaba criando um recipiente coletivo e não permite que isso seja constituído. Não se cristaliza. Eu vou andar um pouquinho, porque já são 20 horas, e eu não quero passar muito por causa do compromisso de vocês. Vamos lá. Como você pode me provar de que é um professor que eu preciso? Essa é uma pergunta genuína também. Eu vou ler o texto como um todo, porque esse texto ele é do livro Sabedoria Maravilhosa. Vamos trazer as referências do Michael Kellogg. E essas referências, elas são importantes para que vocês tenham livros. Vocês leiam coisas adicionais, não fiquem impressionados no que eu vou falar. Mas eu vou ler esse texto porque eu acho ele fantástico. Cada um deve estudar onde o seu coração deseja, onde sente que pertence. Não deve ser um lugar onde deve ser persuadido a sentir que ele é o seu lugar, ou que está sendo pressionado a aceitar. Quando você se desliga das pressões que qualquer coisa externa da sua educação e de que tudo que você ouvir falar em toda a sua vida e sinta em seu coração que é o lugar para você, então você deve ficar. Esse é o único teste para corrigir outro engano. Também não há discriminação entre homens ou mulheres quanto ao estudo da Cabala. Ainda mais importante, o grupo deve ter um professor. Estudar sem um professor é impossível. O professor deve explicar sobre a estrutura espiritual, como funciona, como abordá-la e como elevar-se a ela. Os professores devem também explicar como é que nós podemos erguer a um degrau espiritual superior e como controlar esse degrau espiritual. Isso aqui é o que é mais interessante, é o controlar esse degrau espiritual. Quase não há um caso na história de que alguém se ergueu sem assistência. Foi quase sempre um caso de um professor e um aluno trabalhando juntos. Aqui, eu não sou só a professora, eu também sou a facilitadora, a amiga, a terapeuta. Caso vocês queiram e precisem dividir alguma coisa, estou aqui à disposição. É por esse motivo que muitos procuram pastores, padres, rabinos, porque aquele que está na caminhada um pouquinho à frente, ele deve ter condições de fazer algo por você. Então, eu estou me dispondo, me colocando nessa posição de professora, mas saibam que vocês estão sendo modelados para serem professores também. Então, a dúvida é quem faz você subir esse degrau. O controle do grau espiritual aqui
ele se faz justamente por você ter dúvidas. É aí que você controla. Porque quando você tem uma dúvida, ela não é sanada, você não cresce. O controle desse subir nesse grau espiritual está em você saber exatamente o que você tem que falar, exatamente quem tem que ser, como estudar, como proceder. Jamais eu vou dizer, gente, você tem que fazer assim. Não. A minha experiência é essa, e eu já fiquei sabendo de outras experiências, e para vocês faz sentido. Quem já fez terapia comigo sabe que eu sempre pergunto: faz sentido para você? Você reconhece essa energia? Você acha que para você vai ser fácil? Vai ser difícil? Como? Porque, na verdade, eu trago a minha experiência, como outros rabinos trouxeram as experiências deles, as leituras, trouxeram tudo isso para que aquilo seja complemento daquela informação. Então, aqui eu estou à disposição. 14, aqui, Cabala e as leis universais. Como eu falei com vocês, nós vamos ter ensinamentos cabalísticos. O universo opera de acordo com os determinados princípios supremos, como as leis universais. Existem leis e subleis. Mas a gente aqui, como eu me propus a conversar com vocês aqui, a gente vai trabalhar sobre as leis universais dentro da Cabala, e elas têm muito a ver com as leis do Kaibai. Então, a gente vai ter a oportunidade de estudar isso aqui também. 15. A história tem registro de pessoas movidas pelos desejos egoístas, que quiseram se utilizar da ciência da Kabbalah sem a motivação e a precaução corretas. Sem a prática do amor incondicional ao próximo e o desejo pelo Criador. O resultado foi um desequilíbrio emocional de si mesmo e de seus seguidores. Quem não viu, nos últimos tempos, o levantar de tantos falsos profetas que caíram em suas, vamos dizer assim, de suas pranchas no surf da Cabala? Quem nunca viu alguém que descobriu uma forma de enriquecer que do nada perdeu tudo? Quem nunca viu que uma pessoa estudou, que fez, aconteceu, que não passou para ninguém, que subiu e do nada perdeu a conexão? Kabbalah, ela pode nos dar poder de compreender e viver em harmonia. Mas o principal aqui é o seguinte: nós temos por princípio dar para receber. Então não adianta ser egoísta. Se eu puder dizer para vocês que tudo que vocês quiserem, vocês têm que dar antes. Aí uma pessoa que diz assim: eu só tenho R$10, cara, dá um. Não é possível que você só tem 10, você não possa dar R$1 no sinal. Sabe? Você passar de carne, toma. Uma esmola. Você tem que encarar que aquele valor ele vai ser dado como tzedakah. Então, não é possível que você seja tão pobre que você não possa dar nada. Muitas das vezes, quando eu não tinha dinheiro, eu dava os meus ouvidos, eu dava a minha experiência. Kabbalah é isso. Kabbalah é você compartilhar. Depois leiam esse texto aqui, que é fantástico também, do Shmuel Lane. E ele é um rabino. Na época, ele era colunista do Kabbalah Center. Sendo que hoje, ele tem a própria escola de Kabbalah dele. Né? A maioria dos meus professores do Kabbalah Center de muitos anos atrás, hoje tem suas próprias escolas de Kabbalah. Aqui tem uma outra frase dele. Que eu gosto muito de falar. Costumamos dizer que o homem necessita abrir 7 cortinas para entrar em contato com a realidade, com a essência de tudo, até a comunhão com o eterno em nós mesmos. Então a gente vai descortinando, chega a hora que a gente encontra a gente mesmo. Partícula divina, lembra que eu falei sobre a referência da lâmpada, que somos nós mesmos? É isso aí. Platão disse: é preferível a ignorância absoluta ao conhecimento em mãos inadequadas. Eu vou complementar essa frase de Platão. É preferível a ignorância absoluta
ao conhecimento em mãos inadequadas e não responsabilidade dos mesmos. A mão inadequada, ela é um problema, mas a pessoa, quando ela tem um conhecimento e ela não se responsabiliza por ele, é pior ainda. Então, sejam responsáveis ao estudar, ao conhecer a cultura da Cabala. Sejam muito responsáveis nesse sentido. Cabalá e o caminho do refinamento pessoal. Isso aqui vem falando sobre Teshuvá. A gente já falou bastante sobre isso aqui. Embora a Cabalá possa ser estudada meramente como ocupação ou curiosidade intelectual, é uma forma de conexão, é uma forma de correção. Nós estamos aqui a estudar a Cabala para nos corrigirmos. É uma forma que nós temos de encontrar aquela matriz divina que nós temos, aquela centelha inicial. Nós somos seres maravilhosos, fomos feitos imagem e semelhança do Criador, porque nós somos energia, e a gente tem que estar na polaridade aonde a gente possa expandir essa energia, e não ficar preso no chakra básico, no comer, no levantar, ir para o trabalho, comer, voltar do trabalho, comer de novo e dormir. A gente tem que sair, a gente tem que transformar o nosso chumbo em ouro. Quem é o ouro? Somos nós mesmos. Quem é o chumbo? Nós mesmos. Então, é o refinamento pessoal, a nossa correção que faz total diferença. 17. O caminho da Kabbalah não é para quem deseja meramente o conhecimento intelectual. Ela não é mais uma diversão para o intelecto. Para a mente racional e o ego, ou o ego. Ela não é despertada na mente racionalmente, no cérebro, nas almas, mas na alma. Por isso, os mestres ressaltam a importância do despertar do ponto do coração. Então, gente, aqui eu fecho essa cultura de hoje, fecho com a luz dessa sabedoria sagrada. Eu espero que vocês tenham entendido o que é a Cabala, que muitos estavam assim, gente, o que é a Cabala? Eu não estou entendendo como é que eu faço para chegar lá, e como vai ser. Existe o fator curiosidade, sim, mas a gente precisava se harmonizar e entrar justamente na semana dos começos. Hoje nós estamos no festejo de Sukkot, onde a gente acredita e a gente sente que o Criador, ele nos dá ferramentas, nos dá insumos para a gente seguir a vida. Hoje é a festa das cabanas, onde nós temos o fruto como o limão siciliano, como a síntese, né? Mas qualquer fruta é uma forma de você festejar. Depois de termos passado por tanto tempo em observação, foi o Rosh Hashanah, foi o Yom Kippur, e agora nós estamos em Sukkot. E outros festejos também virão, tá bom? Eu vou deixar aqui aberto para vocês, Shalom Aleichem. Aqui tem uma meditação, essa meditação vocês já viram já com aquele rabino, né, ele ensinando como fazer. Essa meditação é uma meditação inicial, para quem não sabe, é a meditação do corpo, né, para você se concentrar na respiração, levar sua atenção para o coração, fígado, coração, e assim você expande a luz. Quem não, eu nem escrevi muito a respeito, porque eu acredito que vocês possam rever o texto, o vídeo, né, que ele fez. Guardem essas fontes, que elas são de sabedorias maravilhosas. Vocês vão ver muito aqui. Ravi Lightman, Samuel Lemley. Inclusive, Samuel Lemley foi ele que escreveu, foi ele que idealizou as sementes da Cabala. Eu uso a semente da Cabala como oráculo, mas eu preciso ter base para explicar o que é, anos de conhecimento. Aqui, por exemplo, tem uma semente da Cabala, mas só ela em si já ajuda. Vamos lá. Por mais que você enfrente dificuldades, não caia em estado de reclamação. Louve a vida, erga as mãos ao céu e agradeça. Peguei de qualquer jeito, mas a semente está aqui, tá?
E essa meditação eu vou ver se eu pego novamente e coloco lá para vocês no grupo. Gente, vocês querem acrescentar alguma coisa? Levantou a mão. Fale, Luceli. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Amei a aula. E eu estou curiosa para saber do seu testemunho. Oi? Você falou que ia falar um testemunho que aconteceu com você. Estou curiosa. Curiosidade mata, hein, garota? O fígado fica repleto de enzimas. Mas vamos lá. O que foi que aconteceu? Eu tenho pelo menos um ano que eu estou tentando entrar numa escola de cabala. E essa escola de cabala ela é só para judeus. Judeus, assim, judeus ortodoxos. Não é para qualquer um, não. E eu estou conversando com o pessoal de lá, estou sempre assistindo as lives, mas eu não faço parte da academia porque ela é muito cara. Muito caro, cara mesmo. Muito caro. E eu falei assim, ele abriu, esse rabino, ele é fantástico, e ele abriu eu estou até emocionada, gente. Ele abriu para 10 pessoas. Logicamente, rabinos, e eu tenho teologia da Torá, então só não sou praticante, mas eu sou uma rabina. Não parece, mas sou. E ele falou assim, olha, porque a maioria dos ensinamentos eles precisam ser passados em hebraico e a pessoa tem que saber o hebraico. Normalmente são rabinos, né, que sabem, não é qualquer pessoa que sabe. Eu falei, não, tudo bem. Eu sei hebraico, estou lá vendendo meu peixe. Aí eu falei assim, olha, está muito caro para mim, eu quero muito, mas eu estava querendo, vamos colocar assim, eu queria um descontinho, ou uma condição melhor para pagar e tal. Está me dando até calor, só de falar nisso está me dando até calor. Aí, desde o dia 19 de setembro, não entra mais ninguém. E ele tinha colocado o propósito de 10 pessoas. Desde o dia 19 de setembro não entrava ninguém. Aí, tá aquele negócio, ele faz live e faz encontros internacionais, e ninguém se habilita a entrar, porque é caro. Aí ele disse que hoje ele acordou com um sentimento no coração dele de me dar uma condição especial, e ele ia me dar um tzedaká de 90%. Então, aquela coisa gigantesca que era um sonho para mim, ele me deu de presente e eu só paguei 10% do valor. Eu recebi um tzedaká de Deus, porque eu falei assim com Deus, Pai, se for do teu desejo, se for da tua vontade de fazer, me capacita a ter condição de pagar, eu quero pagar, mas é muito caro, para as minhas condições agora, é caro. E hoje ele me acordou com essa novidade. Aí, beleza, foi o primeiro testemunho. Aí eu fui lá, fiz o pagamento, entrei, maravilha. Aí, eu quero fazer uma propaganda, um agradecimento público, depois eu marco ela, eu falo com ela. Eu, há um tempo atrás, eu faço muito isso. Tem pessoas que fazem lançamento de livros, que ainda não foi cobrado, né? não foi lançado, porque depende do dinheiro inicial. Isso é muito comum, tá, gente? Entre os cabalistas, lançarem livros e contarem com outros cabalistas comprarem esses livros para que eles façam uma tiragem maior, para aí sim esse livro ser vendido em livrarias como Amazon, Americanas e assim vai. E, por um acaso, a Mônica Maia, ela não está aqui hoje, mas a Mônica Maia é cabalista ela já estuda já há muito tempo. Ela hoje tem um aniversário de uma sobrinha. Beijo, Mônica, você está vendo a aula. E ela simplesmente falou assim, amigo, olha só que legal. E eu, desde 2022, eu estou fazendo um oráculo cabalista, dos anjos cabalísticos, dos 72 nomes de Deus. Eu estou fazendo, diagramando, eu estou tentando ver gráfica, eu estou tentando ver as coisas e não estou conseguindo, porque é muito caro mesmo. E agora que eu estava conseguindo, aí a Mônica falou assim, amiga, olha só, fizeram um oráculo
Aí eu fui lá, comprei o oráculo, e ela falou, olha, esse oráculo, ele é um oráculo, ele não foi ainda, não está ainda, ele vai ser confeccionado, vai levar um tempo. Você só vai receber esse oráculo lá para novembro. Tá bom. E eu estou deixando a coisa correr, estou deixando a coisa passar. Chegou hoje. Os 72 nomes de Deus. Esse oráculo aqui, ele só tem... existem vários no mercado, mas existem vários só as letras. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. É porque a lâmpada aqui, ela está muito forte. Aí está aqui de cabeça para baixo. Aqui. Tem muitos que tem por aí só as letras. É a carta grande, só as letras. Eu queria fazer o meu. Está todo diagramado, eu ainda vou lançar ele. Mas eu vou lançar ele junto com o curso. Eu ia dar um curso ano passado, ele ia ser ofertado, mas estava muito caro para poder confeccionar. São 72 cartas, é grossão. E ele tem as letras em hebraico, tem a conexão e tem a síntese do que é e o nome do anjo. Hoje foi um dia o meu testemunho foi esse curso que eu queria muito fazer. Ele é um curso, aí eu não falei o que é o curso, né? Ele é da Escola de Salomão. É um curso da passagem da clavícula de Salomão. Então, era uma coisa que eu queria muito, porque eu acho que o mundo precisa de entender o que é a prosperidade, precisa compreender como atingir a prosperidade, e eu queria passar muito para todo mundo, né? Vai ser um curso de 3 anos, e por isso que ele é caro, né? E eu consegui fazer o curso, entrar, e hoje eu me senti abençoada pelo oráculo. Eu me senti abençoada pelo oráculo. Então, eu estou colocando ele de cabeça para baixo. Então, o meu testemunho é esse. Eu acho que o Criador, de alguma forma, ele está entendendo o meu papel, e conversar com Deus é importante. Eu digo para vocês, conversem com Deus como se estivesse conversando com o pai de vocês. Como é que você conversava com seu pai? Ou com a avó, ou com a mãe, fala assim, olha, eu estou com um projeto assim, assim, sabe? Me capacita, me ajuda, me coloca no processo, me ajuda. E foi isso que aconteceu. Tudo certo por aí, gente? Tudo certo, né? Gente, vamos abrir os microfones, porque eu estou falando sozinha há, sei lá, 1 hora e pouca. Tá aberto, meu, Ana. Foi ótimo, linda a aula. Ah, legal. Mas eu não foi para poder ouvir isso, não, é para ouvir vocês mesmo. E vocês, como é que estão? Luceli, matei a curiosidade, Luceli? Sim, sim. Que emoção, né? Só gratidão. Eu é que agradeço. Luceli, que bom que você tem vindo às aulas, todas as aulas. Você e a Nete e a Fátima, né? Todo mundo vindo aí. Ô, É, Maria, lindeza, tudo bom? é, eu fiz o bolo de laranja Ah, fiz. e fiz a oração. E quando eu estava fazendo, a emoção bateu forte. É muito maravilhoso. Quando a Sim. gente faz assim, com o coração. Gente, às vezes dá a impressão de que a gente é bobo, né? Ah, Maria. Ó, Maria está escrito Maria Pena, mas o nome dela é Maria do Céu, tá? Não sei por que ela não colocou Maria do Céu aqui. Maria, por que tu não colocou Maria do Céu? Ai, boa noite. Boa noite. É porque Maria do Céu é um nome meu espiritual, assim, como que eu posso dizer? Mas o meu também é Ana Moriá espiritual, tá aqui. Ana? Meu nome é Ana Paula Holanda de Albuquerque. Nossa! Ana Moriá é um nome espiritual, é um nome cabalístico, inclusive. O meu nome Ah, quer dizer a graça do encontro com Deus. que lindo! É meu rabino que me deu esse nome. Que lindo! Então, o que a gente estava falando aqui, Luceli,
em relação à emoção bater. A impressão que dá é que é bobeira, mas quando a gente atinge o objetivo, a gente fica feliz e é emocionante, porque é como se fosse um trabalho reconhecido. Isso é fantástico. E é assim que a coisa tem que funcionar. E eu sugiro para vocês que vocês conversem muito com o Criador, que meditem, que fiquem um tempo. Não precisa, eu não sei meditar. Não precisa você meditar, mas se você se dispor durante um tempo para aquela conexão, é uma forma que você tem de ouvir a Deus, né? A sua intuição flui, isso é maravilhoso. Sim. Primeiro, tá tudo ok por aí, meu querido? O Valdemiro, ele falou que ele está com dificuldade com o teclado, acho que ele não consegue... ele apertou uma mãozinha, então o negócio está melhor. Gente, Anete, você tem algo para dizer? Não, estou muito feliz por você, viu? Nós vamos aprender mais ainda, mais conhecimento nós vamos ter. Menina, foi isso que eu falei com o Rabino, falei assim, gente, o que vai ter de gente para pensar, que bom que você tem gente para ensinar, isso é maravilhoso, que isso vai fluir que nem uma coisa, uma flor de lótus. Eu falei assim, isso aí, é isso que eu quero. Você ganhou um presente, nós vamos ganhar mais conhecimento com você, com certeza. Sim, não, mas não tenha dúvida. Eu pouco perguntei para Deus, falei, pai, é do teu desejo? Se for do teu desejo, me capacita que eu estou disposta. E eu estou aqui. Fala, Fatinha. Fatinha, tu levantou a mão, Fatinha. Tá. O que eu achei interessante, Ana, que eu me lembrei da experiência que você contou com os mantras de Salomão. Sim. Que você abriu o grupo, que você achou os mantras que há muito tempo você não achava, e que como tem relação com essa tua entrada como é que é o nome do curso? Não tem relação com Salomão? Sim, é uma escola salomônica mesmo. Então nada é por acaso, né? As informações, não é nada por acaso. Não é nada por acaso. E a minha responsabilidade é muito maior, tá vendo? Quando eu estou te falando, a gente não pode ser irresponsável, a gente tem que ser responsável por tudo. E eu estou achando que eu fui inscrito. Aí é que vem o pulo do gato, que ninguém se deu Você estava atraindo já, né? Atraindo através dos mantras essa escola, esse curso tão desejado. Não, magnetizando. Eu estava magnetizando. Agora, tem uma coisa bem interessante aqui, é que você concatenou as informações, a responsabilidade se tornou ainda bem maior, a abertura também bem maior, e a quantidade de gente que vai ter esse benefício, porque quando a gente aprende algo, a gente não aprende só por aquele momento, ou eu só vou aprender e daqui a 3 anos é que eu vou utilizar, vai ser do dia a dia. São práticas, são rituais. A NET ama ritual, acho que vocês todos aqui também. Assim, é o ritual de saber o que fazer, como fazer, de que forma fazer. Isso aí é que vai ser engrandecedor para o nosso trabalho. O nosso trabalho aqui o meu trabalho aqui, até vou dizer uma coisa para vocês, não é o dinheiro. O trabalho aqui é o meu fortalecimento da alma. E eu espero fortalecer de vocês também. Ama rituais, né, Maria? É nós, Queiroz. É todo mundo junto e misturado. Gente, olha, beijo grande. Eu espero que todos vocês fiquem bem. Você vê que a minha prática de hoje, meu ritualzinho anterior deu certo. Não tivemos nenhuma intercorrência. Uma aula maravilhosa. E amanhã o pessoal vai assistir a aula. Tá bom? Beijo grande a todos, gratidão pela presença de vocês, pela vida de vocês, que a luz nos mantenha no caminho e que o caminho nos mantenha na luz. Beijo grande para vocês, até amanhã. Amanhã eu vou postar o vídeo e vai dar tudo certo, tá bom? Beijo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gratidão. 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 Boa noite, Ana. Boa noite, querida.